tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do corpo humano. Bom, vocês sabiam que o corpo humano é tão difícil de se entender quanto o universo? Isso mesmo! São tantas coisas complicadas dentro do nosso corpo. Tem os órgãos com as suas funções, o tecido com as suas funções, os sistemas com as suas funções. São tantas coisas que às vezes dá uma baralhada na nossa cabeça, não é mesmo? Pois é, há algumas coisas, e sem contar que todas essas coisas trabalham em harmonia para a gente poder ficar vivo. Olha que coisa legal! É isso mesmo! São o trabalho das células, o trabalho dos tecidos, do organismo, dos nossos órgãos juntos. Tudo trabalhando para a gente poder ficar vivo. E olha, sem contar que a gente não precisa lembrar que o nosso coração precisa bater, não é mesmo? Muito menos que precisamos respirar. Olha só que interessante como o nosso corpo é genial. São tantas coisas que a gente nem lembra que existe no nosso corpo e está ali funcionando 24 horas para a gente poder viver. Ai, que interessante, não é mesmo, pessoal? Pois é, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito dessas coisas. Vou falar um pouquinho para você a respeito das células, que é a menor organela do nosso corpo, onde já se viu um trem que é minúsculo, milímetros de tamanho, menos que milímetros, são nanômetros de tamanho, e trabalham em completa harmonia com o nosso corpo. Olha só que coisa interessante! Sem contar que dentro dessas organelas são tantas coisas maravilhosas e trabalham de forma genial para que possamos viver. É isso aí, pessoal. Também tem os órgãos, tem os tecidos, tem os organismos e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um. Vamos lá, pessoal? Como eu havia falado, as células são o menor organismo do nosso corpo. Elas têm cerca de 2 a 3 nanômetros de tamanho dentro do nosso corpo. Olha só que coisa interessante. E uma coisa minúscula dessa que não dá nem para ver, trabalha de forma maravilhosa para que possamos ter uma harmonia genial no nosso corpo para viver. Veja, ela tem várias características que se diferenciam uma das outras, como a forma, como o tamanho, tempo de vida, são coisas que determinam a individualidade de cada célula. Cada uma é cada uma. Porém, elas têm as suas características semelhantes, como por exemplo o composto de dentro delas, que é o citoplasma, o núcleo, a membrana plasmática e outras coisas mais que podem se caracterizar como semelhanças com as outras. Essas células, como eu havia dito, têm cada uma a sua característica, a sua função, apesar de que não é uma só célula que possui a mesma função. Quando juntam todas essas células de uma mesma função, elas podem trabalhar em um modo de conjunto, em um grupo, para fazer uma mesma coisa. Quando elas se juntam, são chamados tecidos. Isso mesmo, pessoal, tecidos. E o que é tecido? Vamos pensar um pouco. O tecido nada mais é do que aquilo que nos protege. A nossa pele, aquele tecido que reveste o nosso órgão, reveste tanto por fora quanto por dentro. Ah, lembrando, o nosso osso também tem tecido, viu? Só para lembrar. Sem contar que nos nossos órgãos, ele não reveste só por fora. Ele reveste por fora, por dentro. O órgão não é pelado, tá? Só para ficar bem claro, não é peladinho. É o tecido que vai revestir tanto por fora quanto por dentro. Lembra que eu falei a respeito das células, que quando juntas da mesma função, elas podem exercer uma função em conjunto? Isso mesmo, a mesma coisa acontece com os tecidos. Quando os tecidos de uma mesma característica, de uma mesma forma se juntam, eles se transformam no órgão. Isso mesmo, no órgão. O coração, o pulmão, o nosso intestino, como é o nome mesmo? É mesmo, o nosso estômago, não podemos esquecer disso, né? Pois é, eles formam nossos órgãos. Os órgãos são partes vitais do nosso corpo,
que vai nos manter vivos, o coração que mantém a gente respirando, mantém os nossos batimentos, a circulação do sangue, o nosso estômago. Ninguém esquece de comer, não é verdade? Ninguém esquece, né? Nosso estômago, intestino, o nosso cérebro, sem ele nada no nosso corpo não funcionaria. É isso mesmo, são tantos órgãos, não é mesmo? Agora uma coisa, quando todos os órgãos se juntam, ou às vezes os órgãos que fazem parte de uma parte ali em específico se juntam, eles formam os sistemas. Olha que coisa maravilhosa! Tem o sistema respiratório, vocês sabem, né? O pulmão, o nariz, a traqueia, tudo isso forma um sistema respiratório. Ou se não, sistema digestório, que vocês conhecem de letra, não é mesmo? A boca, o esôfago, o estômago, o intestino e o ânus. Não podemos esquecer disso, né? Pois é, não é verdade? São tantos sistemas, são tantas células, tantas coisas que a gente está aprendendo hoje que eu não sabia e estou aprendendo também. Olha que coisa interessante. Pois é, isso mesmo. Apesar de que todos esses sistemas juntos nos mantêm vivos e eles em harmonia formam os organismos. Os organismos em conjunto, eles formam o nosso corpo. Eles nos mantêm vivos. Cada coisinha no nosso corpo, a célula, o tecido, os órgãos, os organismos, eles juntos, eles trabalham em harmonia para que possamos aí estar passeando tranquilamente, tendo aula tranquilamente, apesar de ser um pouquinho chato, né? Mas a gente tem que aprender de vez em quando. Mas a gente tá vivo. Quando a gente tá dormindo também, a gente pensa que tudo desliga? Coisa nenhuma, porque se desligar vocês morrem. Nós estamos respirando, o coração tá batendo. Pois é, tudo isso trabalha em harmonia, constante harmonia, para que você possa viver. Cada passo que você dá, cada ar que você respira, ó, meu corpo tá trabalhando em harmonia agora, assim como o de vocês. É isso mesmo, pessoal. Cada coisinha. E pensar que tem coisa que a gente nem pensou em cogitar em falar aqui com vocês, que pode estar trabalhando e formando coisas que a gente nem sabia que existia dentro do nosso corpo, não é mesmo? É isso aí, pessoal. Hoje é só, mas não se esqueça, tem muito, muito mais dentro do nosso corpo que a gente pode descobrir, não é mesmo? Bom, hoje é só por isso. Outro dia eu explico um pouquinho mais. Tchau, pessoal!